Bom dia, meu nome é Marli Upstatter e sou aluna da pós-graduação de Práticas Integrativas e Complementares na Saúde. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a ansiedade e a autorregulação com algumas práticas integrativas. O problema atual é que o Brasil enfrenta uma pandemia de ansiedade e está ocupando hoje o primeiro lugar dos países com maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Mais de 18 milhões de pessoas sofrem hoje desse transtorno, o que corresponde a quase 10% da nossa população. Então, o público-alvo é a população em geral, porque hoje crianças, adolescentes e adultos estão sofrendo com ansiedade. Apesar dos adultos serem mais afetados, na faixa etária entre 30 e 44 anos, principalmente as mulheres, a ansiedade é algo que atinge todas as faixas etárias. A ansiedade, ela é uma reação natural que nós temos desde a época das cavernas, diante de um medo real ou imaginário, que a gente precisava lutar ou fugir, trazendo aquela sensação de tensão, de medo, de preocupação, como se alguma coisa ruim fosse acontecer, os pensamentos negativos, traz essa preocupação com o futuro, do que pode acontecer. Então, essa é a questão da ansiedade, que pode ser provisória, diante de uma prova, de uma apresentação, ou pode ser algo que se estende por mais tempo. A partir do momento que a ansiedade começa a atrapalhar o nosso dia a dia, a nossa vida diária, esse excesso de ansiedade pode se transformar num transtorno mental, numa síndrome do pânico, uma fobia social e tantas outras fobias que nós temos hoje em dia. E a pessoa começa a criar um mecanismo de defesa fisiológico, a partir do pensamento negativo que é constante. Então o corpo vai sentindo todos os efeitos negativos, toda essa química gerada vai levando o corpo à exaustão. Quando a gente está no estado de ansiedade, a gente ativa a nossa rede do medo no cérebro. Todo o nosso sistema límbico, que é o sistema ligado às emoções, ficam no comando. E a nossa amígdala cerebral, ela é acionada e é como se fosse um estado de alerta no corpo, para ele se possa reagir, lutar ou fugir. Então todo esse modo de sobrevivência é ativado e é gerada uma química corporal, com a produção de hormônios como cortisol, adrenalina e outros. Então a nossa amígdala, ela fica super ativado e todos os nossos pensamentos mais complexos, eles são suspensos e a gente fica no controle das emoções, estímulo, reação. Então, podemos identificar alguns sintomas da ansiedade, que os sintomas podem ser comportamentais, como dificuldade de falar, agitação, sintomas físicos, como taquicardia, a boca seca, calafrios, calores, cognitivos, como baixa concentração, medo de perder o controle, medo de morrer, emocionais, nervosismo, irritação, frustração e tantos outros sintomas que aparecem quando a gente está no momento ansioso. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer para se autorregular no momento de ansiedade é parar, respirar fundo pelo menos 3 vezes, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca devagar, prestando atenção nessa respiração, trazendo a sensação de calma e tranquilidade. Colocar as mãos para cima, que trazem também uma sensação de segurança, de que não existe perigo. Trazer a parte racional, fazer contar números, contar objetos, descrever o lugar que a gente está focando, com a atenção plena, de forma mais consciente, usando essa parte mais racional. Isso ajuda muito nesse controle no primeiro momento, da ansiedade. Então é importante a gente mudar, lidar melhor com as nossas emoções, trazer emoções positivas para neutralizar toda essa resposta negativa da amígdala. Ficar focando em coisas boas, em coisas positivas, em bons sentimentos, bons pensamentos, exercitar isso de 5 a 10 minutos por dia. Já existe comprovação científica de que traz mudanças significativas para a nossa química corporal. Então é preciso a gente treinar isso diariamente, mudando sempre o foco, treinando a nossa mente. Então, algumas práticas integrativas que podem ajudar a equilibrar mente, corpo, razão, emoção, trazendo mais clareza mental, é a respiração consciente, o relaxamento muscular progressivo, a meditação, mindfulness, atenção plena, visualizações criativas, afirmações positivas, aromaterapia, terapia floral, terapia de reiki. Todas essas práticas integrativas contribuem na autorregulação da ansiedade.